Mas, então, tu conheceu Jesus na cadeia, pô. Na cadeia. Tu tinha pegado quantos anos? Eu tinha pegado 9 anos no porte de arma, porque eu contei que eu entrei a primeira vez num porte. Ganhei um júri, na segunda vez eu voltei no porte. Então, esses 2 portes unificou. Unificou a cadeia dos 2, deu 9, então deu fechado. Aí era pra mim ficar 2 anos no fechado e 1 ano no semiaberto. Só que com 10 meses que eu tava no fechado, a minha cadeia caiu de 9 e 10 pra 8 e 10, ou foi 7 e 10, que desceu pra semiaberto. Então eu já fui direto pro semiaberto. No caso, lá se chama Papuda. Fiquei mais 3 meses lá e ganhei minha liberdade. Esse tanto por causa de porte de arma? É, porque era restrito. Bandido burro, né? Andava com a arma restrita. Uhum. Olha eu dando conselho aí pros elementos. E aí, Deus foi bom, porque ele quebrou a minha cadeia no meio. Então, acredito que ele entendeu que eu ganhei a confiança do Senhor, porque ele sondou o coração. Quando eu pergunto até onde você foi no mundo antes de conhecer Jesus, eu falo do Felipe, que andava armado, era alguém dependente das substâncias químicas e traficante. Cara, a sua vida, então, era um terror, né? Vivia os prazeres que o mundo oferecia, mas praticamente estava escravizado. Escravizado pelo tráfico, escravizado pelas drogas, escravizado pelo pecado, pelo crime. É uma cadeia. Às vezes a gente critica as pessoas que não conseguem sair, mas, na verdade, é uma prisão. E só a misericórdia de Deus para quebrar esses grilhões. Eu costumo dizer que quem está nessa vida, às vezes o cara está ali não é porque ele quer. Ele está ali porque ele não consegue sair. E Deus só trabalha quando ele tomar uma decisão verdadeira e acreditar que aquilo ali já não é mais para ele. Nem todo mundo que está nessa vida, ele pensa em ficar ali para sempre. Você pode conversar, principalmente os caras que já estão naquele estágio já de derrota, já acabado. O cara tem uma luz no fim de um túnel ali para ele. Só que, na verdade, é uma força que ele tem que criar dentro de si. Eu costumo dizer, quando eu estou evangelizando, que Jesus só liberta quem deseja ser liberto. Jesus só transforma quem deseja ser transformado. Se você olhar para o texto de Daniel, quando Daniel é tentado a comer dos manjares da mesa, está no texto assim que Daniel decidiu no seu coração. E o versículo posterior vai dizer que Deus deu graça a Daniel. Deus só dá graça para quem se decide. E essa decisão é as forças que o filho pródigo tirou de dentro de si, quando ele disse assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está caído, mas ele fala para si: levantar-me-ei. Ninguém pegou na mão dele, ninguém foi evangelizar. Ele se levantou, e quando ele se levantou, ele já sabia o endereço. Bom. Então esse é o caminho. Então é necessário cair em si, é necessário esse choque de realidade, né? O reconhecimento que precisa de ajuda. Essa questão do cair em si e do se levantar, ela tem uma palavra grega, epistrepo, voltar-se para Deus. É uma ideia aqui no grego de arrependimento. É a mudança de rota. Eu gosto dessa conotação, mudança de rota. O arrependimento ele é muito mais do que a metanoia, a mudança de mente, é mudança de atitude. Então, é uma nova vida, são novas amizades. Ninguém consegue parar de beber jogando sinuca no bar. O problema é que muita gente quer parar, mas não quer se entregar verdadeiramente para Jesus. Enquanto eu vinha dirigindo no carro, eu me lembrei que Jesus se entregou por nós, por que nós não nos entregamos a Ele? Então, na verdade, o que está faltando de alguém que nesse momento está nos ouvindo, que deseja sair das drogas, do tráfico, do álcool, de qualquer pecado que o escraviza, na verdade, é o levantar-me-ei. Dessa daqui eu não volto mais. Boa, boa, boa. E tu viveu esse momento de choque de realidade, do cair em si?
que te levou a este despertamento para conhecer a Jesus? Quando eu caí em si, foi um momento que me confrontou muito, porque nas outras duas passagens minhas, e até como menor, eu criticava muito essa questão de servir a Deus no presídio. Porque assim, é muito fácil você servir a Deus, não tem uma boca de fumo para você buscar droga, não tem um bar para você buscar bebida, não tem balada, não tem prostíbulo. Cara, não tem nada. Você só tem a Bíblia. Na verdade, em alguns lugares é o único livro que pode entrar. A única atração que tem é os cultos evangélicos, né? A única atração que tem é os cultos evangélicos, o único livro que tem é a Bíblia. Tem cara que tá preso há 10 anos que conhece mais a Bíblia do que a gente aqui. Os caras conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A exemplo, o próprio Fernandinho Beiramar, né? Houve uma entrevista, e na entrevista o que ele estava segurando era a Bíblia, né? A Bíblia e várias citações, né? E várias citações bíblicas. Você tá entendendo? Então, eu criticava, eu falava assim, irmão Caô, esses caras estão escondendo atrás da Bíblia. E é porque tá com medo de apanhar, tá com guerra no pátio. Então, criticavam muito. Então, no momento que eu caí em si, foi um momento muito confrontante para mim. Acredito que aquilo que Jesus disse pesa muito. Quando você julga, você vai ser julgado na mesma medida. Então, assim, eu julguei muito. E antes de alguém me julgar, eu já estava me julgando. Isso foi bom porque foi uma responsabilidade que eu puxei para mim. E eu disse assim, cara, eu não posso ser que nem aquele cara que sai daqui hoje e daqui um mês ele volta no tráfico. O cara sai como pastor. Daqui um mês ele volta no assalto. Falei, rapaz, mas não é o pastor voltando ali. Aí já volta na benção, já volta pregando, já volta dirigindo o culto. E tem muitos que se convertem, se tornam pastor lá dentro e volta depois para a cadeia? Volta. A maioria, na verdade. Mas qual é o método também das igrejas consagrarem pastores sem o cara ter experimentado de volta o mundo, a liberdade do mundo? É porque não tem pastor, mano. Então, alguém tem que cuidar de alguém, entendeu? Então, se o cara não tem experiência... Exemplo, o cara que me ganhou para Jesus, ele tá firme até hoje. Mas ele não tinha nenhuma experiência. Essa necessidade dentro do... É a necessidade, também, né, mano. É tipo a ideia da ovelha gera ovelha e a ovelha que gerou alguma ovelha se torna líder lá dentro. Lá dentro, né? porque não tem... A maioria não tem. Tem alguns outros que são presos que já tiveram uma experiência com Cristo aqui fora, mas muitos não, né? Então, a necessidade é essa aí. Mas além da experiência também é ser provado nas experiências que teve, né? O camarada pode ter tido uma experiência sobrenatural com Cristo lá dentro, mas agora vamos ver do lado de fora como que ele lidar com essa experiência com Cristo, tendo a boca de fumo do lado da sua casa. Do lado da sua casa tem um prostíbulo, mais um pouquinho ali tem uma balada, os amigos chamando e ele... tendo aquela liberdade para fazer o que quiser do lado de fora. Agora lá dentro não tem liberdade. Não tem liberdade. Pode ter até a liberdade, mas não tem as propostas, né? Será que... Lá dentro é o cair em si. Isso que eu ia falar. Será que o presídio, a cadeia, esse processo na vida das pessoas que vivem essas guerras é um método, muitas vezes utilizado por Deus para dar um choque na pessoa? Porque tem uns que caem lá dentro e se revoltam mais. Outros caem lá dentro e fazem uma reflexão da vida. Como é que você vê essa questão? A gente compara lá com uma baleia de pedra. Que isso? De Jonas. A baleia de pedra. Uhum. Porque Jonas caiu em si no peixe. Inferno, né? Entendeu? Jonas caiu em si. Porque ele teve dinheiro, ele pagou a sua passagem para ir para uma rota que Deus não queria, e Deus colocou ele dentro do peixe. Aí a gente costuma falar que lá é a baleia de pedra. É o lugar onde é que o camarada tem a oportunidade de se encontrar com Cristo. Muitas pessoas vão comparar um lugar daquele como o deserto. Porque é um lugar que tem dificuldade, você não tem liberdade, opressão, tanto espiritual como interna. Mas Deus usa esses lugares para se apresentar para as pessoas. Deus se apresentou para Moisés, que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro, Jetro, no deserto. Deus se manifestou para Israel no deserto. Deserto no hebraico é midvah, é o lugar de encontro com a palavra. Fábio, um rabino judeu disse que o deserto é o lugar silencioso bastante para se ouvir a voz de Deus. Então Deus permite a gente viver
certas dificuldades das nossas vidas para que os nossos ouvidos venham estar sensíveis para ouvir a voz dele. Eu não sei se você vai lembrar em Oséias, acredito que é no capítulo 2. O texto diz assim: levarei ela para o deserto e lá falarei no seu coração. Aqui não é que Deus não falou na cidade, é porque o barulho da cidade abafa a voz. Então, Deus leva para o deserto porque no deserto todo bloqueio é quebrado. Mano, na cadeia, você falou, a única atração que tem é o culto, o livro que tem é a Bíblia. De medo o cara ora. Então, é uma oportunidade que o cara tem. Eu costumo falar para a mãe de algumas pessoas que estão lá, ou que passaram, às vezes, por tentativa de homicídio. Uma vez eu encontrei a mãe de um jovem que ele estava preso. Eu encontrei ela no hospital, eu estava evangelizando, e eu disse assim para ela, pedir para Deus livrar ele da morte, mas não pedir para livrar ele do presídio. Ela quase me matou, porque o que ela quer é o filho perto. Mas às vezes o lugar onde é que Deus preparou para guardar ele era a cela. E também para mudar a vida dele, né? Isso, só que é por isso que eu falo, não coloca a mão onde a mão de Deus está. Porque, exemplo, se eu não sou preso, eu não encontraria com Jesus. Se eu não encontrasse com Jesus, eu não estaria aqui. Sim. Então, a cela foi a baleia de pedra que transformou a minha vida. Transformou o seu destino como o de Jonas, né?